Olá pessoal, bem-vindo a mais um Conversas pelo IGAN. Eu sou a Lauren e hoje a gente vai conversar com o nosso consultor aqui na área de pessoal, o Daniel. Tudo bom, Daniel? Tudo bom, Lauren? Tudo bem. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da exoneração e do pagamento das verbas rescisórias nos términos de mandato. Daniel, conta um pouquinho pra gente, um pouco sobre esse assunto, observando o período relativo ao término do mandato, existe alguma determinação para que o gestor promova a exoneração de todos os cargos em comissão do seu quadro de pessoal? Pois então, Lauren, essa pergunta ela é oportuna, já que estamos em término de mandato, e existe um certo folclore nessa questão de exoneração e rescisão de contrato. Os cargos em comissão, eles são nomeados de livre nomeação e também são de livre exoneração. Não existe, então, na verdade, nenhuma lei que imponha essa exoneração imediata. Ele não é um ato unilateral posto em uma diretriz constitucional. Os cargos em comissão, eles podem ou não serem exonerados. O que eu quero dizer é que, terminando ou não o mandato, esse cargo em comissão poderia continuar no serviço público. A decisão será eminentemente do gestor. E o mesmo significado, Lauren, ele se aplica também para as funções de confiança ou funções gratificadas, como queiram chamar, conforme a lei de cada município, porque também as funções gratificadas são de livre exoneração e livre nomeação do gestor. Então elas podem se manter para o próximo exercício, legislatura, no caso das câmaras. Então não existe uma imposição por lei que os cargos também, os FCs ou FGs, sejam exonerados. E eu vou um pouquinho além. Os contratados temporários, também não há nenhuma necessidade de rescindir os seus contratos, o termo técnico é rescisão de contratos temporários. Dependendo do que tiver disposto em lei, eles podem continuar e avançar também nas prefeituras, nas câmaras e autarquias municipais. Optando então pela exoneração desses cargos em comissão, o que o gestor tem que observar com relação à rescisão e ao pagamento dessas verbas? Ok. Tem que ter um certo cuidado, porque daí nós estamos falando de uma relação que, por incrível que pareça, ela é regida pelo Estatuto. O regime jurídico único dos servidores, ou a norma estatutária nos municípios, é que vai dar aí a diretriz geral para tratar das rescisões e também do pagamento dessa verba indenizatória. Aí vamos dar uma fatiada. Primeiro, o cargo em comissão, ele vai ter a disposição relativa às férias e pagamento de vencimento dentro do Estatuto, separado dos contratos temporários. Então você tem que atentar, principalmente no que diz respeito às férias, nem todos os estatutos prevêem aquela disposição que por vezes é correlata com a CLT de pagamento de férias proporcionais para os contratados temporários e cargos em comissão. Não, cuidado. O cargo em comissão normalmente ele tem que ter os 12 meses de exercício ou um ano de atividade pelo município e ele vai ter direito ao seu pagamento de férias indenizadas se não gozou. As férias proporcionais, por sua vez, pedem que eu tenha um ano de exercício e alguns meses em proporção para serem pagos da indenização. Então, cuidado. Às vezes tem aquele cargo em comissão, Lauren, que entrou no município, trabalhou 7 meses, ainda não fechou o seu 1 ano ou 12 meses de exercício com o município, e o município se antecipa e paga essas férias proporcionais. Cuidado novamente, aqui a relação é legalista. Então, façam as rescisões e exonerações, o pagamento indenizatório, com a lei, com o estatuto, debaixo do braço, consagrando essa expressão popular. Isso vai nos ajudar no que diz respeito ao controle do Tribunal de Contas. O contratado temporário, por fim, as rescisões desse contratado temporário, eu vou ter um título próprio, lá no final do Estatuto, das disposições das contratações temporárias. É um títulozinho no final, vai até ele. Ele vai trazer os direitos que são concedidos a esse contratado temporário quando eu for fazer a rescisão de contrato, certo? E aí eu vou um pouquinho mais. Vai ter uma lei autorizando a contratação temporária, então vamos ter um cuidado de avaliar a lei da contratação temporária, porque o contratado temporário ele está na administração por uma situação de caracterização emergencial. Se essa situação de caracterização emergencial não terminou, por exemplo, a servidora titular de licença gestante não voltou ainda, essa contratação temporária ela prossegue para o próximo mandato e eu não vou falar em indenização e rescisão de contrato. Outra dúvida que eu acredito que é importante, Daniel, tu falou até na situação de gestante, Como é que fica a situação das servidoras nomeadas em cargos de comissão, que são gestantes ou que estão nesse período, elas podem ser exoneradas? Ótimo. Essa dúvida ela é constante na consultoria aqui do IGAN e ela tem que ser tratada com uma certa cautela, porque o artigo 10, inciso 2 do ADCT, Ato das Disposições
concessões condicionais transitórias, ele garante à servidora gestante o que nós chamamos de direito público subjetivo, que diz respeito à estabilidade provisória. Desde o estado fisiológico de gravidez constatado, comprovado, até 5 meses após o parto, essa servidora gestante, ela tem essa estabilidade. Mas cuidado, sendo ela cargo em comissão, como tu mencionou, ela poderá ser exonerada a qualquer tempo. Ela não quebra o fator demissível ad nutum, ou então demissível a qualquer tempo, né, que existe no cargo em comissão e na função de confiança ou função gratificada. O que vai mudar aqui é que os nossos departamentos de RH na Câmara e na Prefeitura têm que tomar um certo cuidado, é que esse período relativo à estabilidade provisória deverá ser indenizado. Certo? Então isso não há como, é uma demanda já consagrada nos tribunais, é um direito fundamental, eu diria, porque está no artigo 39, parágrafo 3º, combinado com o artigo 7º da Constituição Federal. Então, se o município não pagar essa estabilidade provisória quando da exoneração do cargo em comissão, certamente ele vai tomar uma demanda judicial e daí vai ter que se defender ali perante o judiciário e pagar, né, com os nossos juros, correções do processo. Ainda faria uma atenção, Laura, se me permite, no que diz respeito aos agentes políticos. Os agentes políticos, o secretário de município, o prefeito e o vereador, bom, esses aí também tem que, na verdade, tratá-los com um pouquinho de cautela, porque eles estão classificados dentro do funcionalismo público de uma forma à parte, eles estão no topo da hierarquia. O que acontece? Os secretários, prefeitos e vereadores, no que diz respeito ao pagamento de 13º e férias, eles necessitam, pelo menos é o que está consagrado atualmente nos tribunais de justiça, né, em que pese existir uma decisão aí correndo no STF, um recurso extraordinário, aqui de um município nosso do Sul, Alecrim, discutindo se tem a necessidade ou não de lei. O que nós orientamos, Laura, é o que está nos tribunais de justiça, que sim, tem que ter necessidade de lei prevendo 13º e pagamento de férias para secretários, prefeitos e vereadores, e desses dois últimos, vereadores e prefeitos, uma cautela. Só vai poder ser indenizadas as férias não gozadas no último exercício de mandato, certo? Isso é decisão também pacificada no Tribunal de Justiça e serve como último alerta aí para o nosso pessoal do Departamento de Recursos Humanos nesse termo de mandato. Daniel, obrigada pelos teus esclarecimentos. E caso você tenha alguma dúvida com relação a esse assunto, é só entrar em contato conosco aqui no IGAN, através dos nossos telefones, que você encontra no nosso site, www.igan.com.br, ou através do nosso aplicativo. Até a próxima!